Que a doce e tão maravilhosa paz de Jesus Cristo cada vez seja mais e mais abundante sobre a sua vida. Que você possa experimentar cada vez mais que o Senhor é bom, que a misericórdia dele dura e dura para sempre, e a fidelidade dele de geração em geração. O Senhor é bom. Jamais permita que seu coração perca esse foco de perceber e de viver a bondade de Deus, o nosso Pai. Cada dia que eu chego aqui nesse estúdio, há no meu coração essa expectativa de poder estar falando com você, transmitindo essa verdade tão gloriosa da palavra de Deus. A palavra evangelho significa boas notícias, boas notícias. É tão interessante que os jornais, os telejornais só dão notícias ruins, não é? É só de morte, de desastre, disso e daquilo. Mas a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. E o que eu tenho para você são boas notícias. Boas notícias do trono da graça de Deus. Para que você possa vivenciar de uma forma tão bonita aquilo que realmente é o sonho, o propósito de Deus para o seu existir. Boas notícias. Muitas vezes você está aí tão carregado, não é assim, de notícias ruins, de problemas, de doenças, de conflito, bagunça no seu casamento, nas suas finanças, e dívidas, e dívidas, e dívidas, e dívidas, e os cobradores ligando, mandando cartas. A boa notícia que eu tenho para você está escrita aqui na Bíblia, em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. O que Deus quer fazer com as maiores dívidas que você tem? Talvez você olhe para o seu carnê, para vários carnês que você tem, dizendo, eu não estou conseguindo pagá-los. Mas existe uma dívida maior, que é a dívida para com Deus. Ou seja, os nossos pecados, nossas iniquidades, nossas situações assim, as mais absurdas. Como fazer? Como ficarmos isentos dela? E como pagá-las também? A palavra diz, o amor de Deus, que Jesus Cristo veio. Jesus veio exatamente com o propósito de pagar a nossa dívida, porque nós não iríamos nunca conseguir pagar a nossa dívida para com Deus. Nossos pecados, iniquidades, atos os mais terríveis, nada, nada, nada. Como pagar uma situação? Nunca, nunca, como pagaríamos? Mas o que fez Deus? Em razão do amor dele, ele envia seu filho, envia o de mais precioso que possui, envia seu filho para pagar a dívida em nosso lugar. Quando você lê os evangelhos, você vai vendo a dívida sendo paga aos enfermos, aos endemoniados, aos vazios na alma, aqueles maculados pelo remorso, pela culpa. Jesus foi pagando, pagando, ao ponto de ali na cruz, antes dele render o Espírito, as últimas palavras, antes de ele dizer, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito e morre, ele disse, está consumado. Ele disse, está pago, está pago, está pago. Não a dívida dele, porque ele não tinha dívida nenhuma, ele nunca pecou, mas ele estava pagando a dívida por todos nós. Ele estava assumindo a culpa por todos nós. A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso, está escrito aqui em Colossenses, capítulo 2, verso 13. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Preste atenção. Nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles
na cruz. Foi isso que ele fez. Ele perdoou todos os nossos delitos, todos eles, tendo cancelado o escrito de dívida. Não sei se você já viu, algumas vezes, alguns bancos, ou o próprio SPC, promove uma maneira das pessoas negociarem a dívida. Pessoas que deviam 10 mil reais e não têm condição de pagar, então vão negociando. A dívida passa para 9 mil, 8 mil, 5 mil, 4 mil, 2 mil, R$1.000. Eles querem alguma coisa. Vão negociando, mas sempre tem algo para pagar. Agora, o que Jesus Cristo fez, ele não negociou. Ele pagou e cancelou. Se a dívida era de 10 mil reais, era como se ele pagasse os 10 mil reais. Em outras palavras, a vida dele, ele deu a sua vida pagando a nossa dívida. Nós somos livres, libertos. Não foi porque nós fomos crescendo, ao ponto de atingirmos um estado espiritual tal que não precisamos mais pagar a dívida. Não foi assim. É porque nós não tínhamos condição nenhuma de pagá-la. Ele pagou em nosso lugar. E o termo que ele usa assim, diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Que nos trazia o quê? Culpa, remorso, lágrimas, angústia, uma vida vazia, uma vida sem nenhum propósito, sem nenhuma razão. O que Jesus fez? Nós vivíamos o quê? Oprimidos por causa dessa dívida. Era tão grande e sofríamos as consequências também, seja através das enfermidades, seja das opressões, da angústia, do medo, sabe, tantas intimidações do inimigo dizendo, olha, você é isto, é aquilo, aquilo outro. Mas há um momento, esse momento tão divino e celestial, quando seus olhos são abertos, quando você ouve o que eu estou falando com você, e pela fé você crê, você toma posse, quando você o aceita, tomando Jesus como seu Senhor e Salvador, brota dentro da sua vida a realidade do perdão. A paz te domina, uma alegria diferente te envolve, uma certeza de não estar mais esmagado pela culpa, traz paz, e uma paz tão diferente, essa paz que só Deus é que pode trazer. Nosso telefone fica ao seu dispor às 24 horas. 24 horas mesmo, todos os dias. Você pode ligar 3429-9550. Queremos conversar com você, orar com você. Queremos abençoar a sua vida para que você possa experimentar o melhor de Deus para você. Ligue então 3429-9550. E amanhã, se Ele permitir, nesse horário eu quero voltar para continuar profetizando vida para a sua vida. Até lá, no precioso nome de Jesus. Amém e amém.